Mamãe Falei, você comentou sobre direita. Cara, aqui eu acho que a gente tem no Brasil inteiro hoje, se perdeu um pouco da noção até o que é direita e o que é esquerda. Porque aqui, quem se diz de direita ou até e é de extrema direita, considera esquerda tudo aquilo que não é o que ele concorda. Para você, enquanto representante do Missão, quando você fala eu sou de direita, quais valores, quais ideias, o que vocês propõem? O que vocês enxergam? Cara, eu vou te contar uma coisa interessante. Isso é uma coisa comum de acontecer com os rótulos, né? Quando você tem uma pesquisa na Inglaterra que falou o seguinte, eles saíram perguntando para as mulheres, você é a favor de direitos iguais entre homens e mulheres? E mais de 99% das mulheres responderam sim. Você se considera feminista? E menos de 40% das mulheres responderam sim. Ou seja, o rótulo feminismo, ele se descolou do que era originalmente, que era pedir direitos iguais entre homens e mulheres, se tornou uma coisa nefasta, se tornou uma coisa meio uma agenda anti-homem, né? A mesma coisa está acontecendo com o rótulo direita aqui no Brasil. Infelizmente, cara, ser de direita no Brasil é amar o Bolsonaro, é amar a família Bolsonaro, né? É você fazer uma marcha com o Nicolas para redundar em você pedir que o Brasil acorde com o Valdemar da Costa Neto agradecendo, né? Isso é muito ruim, porque ser de direita verdadeiramente é você ser contra, por exemplo, o garantismo que deixa desde o marginal que aponta uma arma na tua cara, até o político de colarinho branco, ladrão de colarinho branco que rouba você milhões, né? É você ser contra o garantismo que deixa esse cara solto. A gente tem que ter um projeto de lei que acabe com o Comando Vermelho, que acabe com o PCC, e como a lei penal serve desde o marginal até o político, nós temos que ter uma lei que vai ser dura, inclusive, para prender bandido, para prender corrupto, né? Então eu vou dar um exemplo para você. Eu não sou um cara que vai passar pano para condenado em segunda instância. Você foi condenado, você recorreu, você foi condenado de novo, você tem que estar preso. Não importa se você é um traficante, não importa se você é um ladrãozinho do celular, não importa se você é um ministro da educação. Se você foi condenado em segunda instância, você tem que estar preso. E o que a gente viu, infelizmente, a família Bolsonaro fazer? Desmontar essa articulação. Para fazer a PEC, por exemplo, da prisão em segunda instância. O que a gente viu o Flávio fazer? Melar a CPI da Lava Toga. O que a gente viu o Flávio fazer? O Queiroz, que era chefe de gabinete dele, pagar em dinheiro as escolas e os planos de saúde das filhas dele, né? E assumir que fazia rachadinha. O que a gente viu, então, essa direita fazer? Pagar pau pro Bolsonaro quando ele colocou o Cássio Nunes no STF, que era um garantista, né, e devolveu a elegibilidade do Lula. A gente viu o próprio Jair Bolsonaro vetar a lei que acabava com decisão monocrática de ministro, que poderia acabar com superpoderes do Xandão. Então, ser de direita é você se apegar à causa, e não a pessoas. Né? Eu vi muitas declarações do próprio Olavo de Carvalho, do Eduardo, falando, não existe mais direita, existe Jair Bolsonaro. O caramba, meu irmão, o caramba. Eu não vou trair os meus princípios para idolatrar uma pessoa. Né? Pra quê? Pra no final das contas ele pedir pro Alexandre de Moraes ser vice dele? Então eu sei que machuca falar isso aqui, eu sei que aqui é um lugar muito bolsonarista, só que eu peço a atenção de vocês para entender quem é que tá fazendo um bom trabalho. Eu vou dar um exemplo para você. O Kim Kataguiri, sozinho, tá? O Kim Kataguiri não tem bancada não, ele não tem 100 deputados como tem o PL. O Kim Kataguiri sozinho conseguiu aumentar a pena para roubo, furto e receptação aqui no Brasil. O Kim Kataguiri sozinho conseguiu as assinaturas para fazer com que o IPVA baixe de 4% para 1%. A gente vai ter a ajuda da oposição bolsonarista para fazer isso passar? Então, a gente apresentar resultado de verdade porque a gente está apegado à causa, aos princípios, aos valores. Né? Eu sou cético em relação à idolatria de políticos. A gente tem que ser assim. Isso é ser de direita. Arthur, já que você citou sobre Bolsonaro, o que o Missão de 2026 tem de diferente do Bolsonaro lá em 2018? Para começar, a gente não é ladrão, né? Para começar, ninguém do MBL fez rachadinha, ninguém do MBL se vendeu pro Centrão, né? A gente não vai fazer uma manifestação na Paulista chamando Alexandre de Moraes de filho da puta para no dia seguinte ligar pro Temer e fazer uma carta pedindo desculpa falando que ele é um grande jurista. Eu tô aqui na rádio falando que o Alexandre de Moraes é um filho da puta e ele tem que sofrer impeachment e tem que ser preso. E amanhã eu não vou pedir desculpa, mesmo que eu seja preso. Pode me prender. Ou ele me prende antes ou nós vamos prender esse cara. Nós vamos até o fim. Nós estamos organizando as maiores manifestações contrárias ao escândalo de corrupção do Banco Master. O Kim Kataguiri é o deputado mais produtivo do Brasil, né? Então, a missão apresenta resultados. A gente vem aqui, a gente escreveu um livro de propostas do que a gente pensa para o Brasil. A gente vem aqui claramente, eu vou dar um exemplo para vocês. Esse ano nós vamos votar para presidente. A missão está falando que tem que acabar com o Bolsa Família como ele é hoje. Nós vamos que acabar com o Bolsa Família. A proposta do Flávio é o contrário. A proposta do Flávio é falar em aumentar o Bolsa Família. A gente está falando aqui contra a lei da misoginia. Um absurdo essa lei que passou. O Flávio Bolsonaro votou a favor da lei da misoginia. Então a diferença entre a missão e o bolsonarismo é que a gente faz o que a gente fala. Entendeu? A gente não engana ninguém, a gente não é ladrão.
Você pediu que enviasse mensagem sem filtros, né? Tem uma pessoa que mandou aqui. Eu quero mensagem de hater, tá? Não quero responder afago, não. Vai lá. Gustavo mandou aqui, fala pro vagabundo do Arthur que se ele quiser almoçar aqui, já tá pronto arroz, feijão e frango frito, só não tem nenhuma ucraniana aqui. Um abraço a todos. Esse ano é missão na cabeça, Renan presidente, guerra contra o crime organizado. Tamo junto, meu irmão. Se não tem loira, nem vou. Tá? Desculpa, cara, eu ainda sou diferente dos novinhos do Valdemar, eu ainda sou um homem hétero aqui, tá bom? Não, mas falando sério, eu tava escutando o áudio hoje de manhã aqui, preparando pra entrevista. Você ouviu? E eu fiquei imaginando, assim, devia ter muita mulher gata, hein? Cara, lá vamos lá, isso é uma coisa interessante de esclarecer. O meu áudio não é sobre a Ucrânia, porque eu fiquei 23 horas na Ucrânia só, eu fiquei 5 dias na Eslováquia. Quando eu falo ali que eu abordei os grupos de meninas, que a gente foi não foi nem numa festa, a gente foi num bar, isso não foi no meio da guerra, cara, isso foi na Eslováquia, a gente ficou 4 dias na Eslováquia, e na verdade na Ucrânia não tinha nem sinal, né? Quando você entrava, o celular já bloqueava, né? Eu até brinco ali com... O que você foi fazer lá? Cara, isso é uma coisa muito interessante de falar, porque muita gente fala, você foi lá ajudar na guerra. Não foi ajudar na guerra, eu fui filmar e mostrar para as pessoas que tanto o presidente da época, que era o Bolsonaro, quanto o Lula, estavam passando uma narrativa falaciosa, de que a opinião da Europa era dividida. Não, acho que a Rússia tem que mesmo que tomar ali a Ucrânia e não sei o que lá. E mentira, a opinião da Europa era unânime. A Rússia estava invadindo um país soberano, né? E a gente fez isso. E aí, por acaso, isso foi um acaso de verdade. A gente abriu uma live ali, né? Que a gente encontrou um grupo de jovens, isso em Eslováquia, tá? Que estava construindo ali ajudas humanitárias para levar para a Ucrânia. E aí a gente abriu uma live e falou, quem quiser ajudar, doa aqui pros caras. Só que a gente levantou recorde de doação. A gente levantou mais de 200 mil reais. Isso nunca aconteceu na história do Brasil para a Ucrânia. Tanto que a gente teve que entrar em contato com a embaixada. Falou, a gente tá com mais de 200 mil reais aqui, como é que a gente faz para doar isso? Os caras tiveram que criar um procedimento excepcional para fazer isso, porque nunca tinha acontecido. Então a gente teve que falar com a embaixada da Ucrânia, aí a embaixada da Ucrânia falou com o governo brasileiro, a gente trocou lá figurinhas para transferir o dinheiro. Então, por acaso a gente fez uma doação, né? A gente foi lá para filmar as coisas e mostrar que as narrativas aqui brasileiras eram mentirosas, tanto que hoje tudo se esclareceu. Todo mundo sabe que não existe divisão de opinião. A Rússia está errada e pronto. Deixem as ucranianas em paz, pô. A Loura dos Memes mandou aqui no YouTube, o tempo inocentou o Arthur. Pois é, meu irmão. Loura dos Memes. Não, o Vorcaro não tá sendo bajulado agora? Todo mundo manda mensagem para 3 mulheres por dia. Bom dia para... A diferença é que o Vorcaro tinha grana, né? O nosso dinheiro, infelizmente. O meu dinheiro não estava no meu bolso, estava no bolso do Vorcaro que ele me roubou, esse vagabundo. A gente comentando sobre você hoje de personagem. Gostaram do meu Power Ranger? O maluco de Power Ranger vermelho. Não, é a nossa estética, né? A gente quer sair do convencional. Pongonil, não sei se você já conhecia o programa. Não, cara, que não. A ideia é ser disruptivo, cara, entendeu? Por que ser só mais um jornalismo convencional? A gente bota aqui uma capivarinha, uma ararinha ali. Eu gostei dessa ararinha, cara. Eu tenho, não é nem uma arara, é um papagaio do Congo. Pra ser específico, é a espécie de papagaio mais inteligente do mundo. Ô, louco, que da hora, velho. Mas, enfim, voltando à pauta, eu quero entrar numa polêmica aqui. Eu tava pesquisando suas redes sociais e eu vi que uma posição marcante de Vossa Senhoria é ser contra as cotas sociais. As cotas social? Pra quê? Para ingresso nas universidades públicas, etc. Raciais. Sim. Com quais fundamentos? O que é que de fundamento? O que é que sustenta? Cara, o primeiro ponto é o seguinte, vamos lá. Quem é que vai definir o que é um homem negro? Esse é o primeiro ponto, porque se autodeterminação, quem é que pode dizer que eu não sou um homem negro? Uma vez que, por exemplo, meu avô era negro mesmo. Meu avô era negão. A minha mãe é morena e eu nasci um pouco mais branco. Mas o que me impede de me declarar um homem negro? Aí, beleza, então não é mais autodeterminação, você vai ter um tribunal racista, igual no nazismo. Eu não sei se você viu o caso da menina que passou em medicina, tá? E aí ela era claramente uma mulher negra, e aí ela foi negada, porque ela não apresentava, como é que ela fala? Não apresentava as características fenotípicas, né, que sofriam preconceitos. Quais são eu não entendi quais são essas características. Mediram o nariz dela, mediram a espessura do lábio, mediram... de verdade, não, a gente fala brincando, mas isso realmente aconteceu. Né? Olharam para uma mulher negra e falaram, não, você não é negra. Então, pera lá, o primeiro ponto é, quem é que define o que é ou não uma pessoa negra? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quer dizer que a gente vai fazer uma separação entre a pessoa que tem a pele mais escura para a pessoa... Para!
Não existe raça, irmão. Todos nós somos da mesma espécie humana. Então o negócio é o seguinte, velho. Se você tem mais dificuldade para entrar na universidade, você pode ter certeza que não é por causa do seu tom de pele. Agora, o que deve ser feito? Vamos fortalecer o ensino básico? Vamos inverter a pirâmide do investimento em educação, jogar o dinheiro que a gente joga fora com universidade de humanas, né? Vamos pegar o dinheiro da FEFELESH, da USP, que é basicamente roubar o dinheiro de imposto da mulher que compra leite em São Paulo e paga um ICMS caríssimo para vagabundo ficar no CEA fumando maconha. Vamos acabar com esse curso e vamos melhorar a escola básica do filho da empregada doméstica? Aí beleza. Aí você tá falando de fato em fazer uma escola cívico e militar com um homem forte que vai dar exemplo, o moleque não virar um faccionado, já que o pai dele abandonou ele, para ele estudar e entrar na USP? Aí beleza. Aí nós estamos falando de programa social que dá resultado, né? Há quanto tempo nós temos cotas nas universidades? E até hoje se fala de racismo estrutural, então claramente a política não funcionou, né? Vamos abrir a mente para uma alternativa, a gente tem que ter coragem para falar essas coisas. Ó, tem uma pessoa que mandou aqui, ó, Felipe, Tutu, você está por dentro de como está o cenário de Mato Grosso? Se sim, fala o que a omissão pensa do estado. Cara, Mato Grosso é um estado que foi colocado, as contas foram colocadas no eixo, né, pelo Mauro. Na verdade, a gente organizou o estado aí. Organizou o estado, né? Acabou com aquele benefício fiscal que existia aqui no estado, tá? Agora a verdade é o seguinte, Mato Grosso é roubado pela União, né? É uma coisa muito importante vocês saberem. Todos os estados superavitários, eles são roubados pela União. A União arranca o dinheiro de vocês aqui para transformar em programa social vagabundo, para que um monte de político populista fique fazendo show de artista em cidades deficitárias. A verdade é essa. Não adianta nada você ser um estado muito, muito, muito produtivo, como é Mato Grosso. Não adianta nada você produzir um monte de imposto, arrecadar dinheiro pra caramba, para que de repente um presidente pegue todo o seu dinheiro, jogue no estado, por exemplo, como Maranhão, que não tem nem saneamento básico, e algum prefeito vagabundo contrate um show, sei lá, de Gustavo Lima para se reeleger. É isso que acontece. A via de regra é isso que acontece no Brasil. Eu estou sendo processado pelo Sergipe, porque eu falei que é coisa de burro você ter um estado como Sergipe que não tem saneamento básico, que tem um dos índices de violência mais absurdos do mundo, não do Brasil, do mundo, e você tem um show do Wesley Safadão sendo contratado por dezenas de milhões de reais, onde o prefeito e a prefeita e o deputado que mandaram a emenda vão lá aparecer no palco e falar, eu que mandei a emenda para cá. Esse cara tinha que ser xingado. Tinha que ser reeleito, tinha que ser xingado. Só que a verdade é o seguinte, esse dinheiro que vai para lá para sustentar isso vem de onde? Vem de estados superavitários, vem de você aqui, cara. Entendeu? Vem de São Paulo, vem do Rio de Janeiro, vem de Santa Catarina, vem de estados superavitários que fazem a lição de casa. O Flávio Dino hoje é ministro supremo. Ele foi governador do Maranhão. O que o Flávio Dino fez? Ele aumentou um monte de salário lá, de professor, por exemplo, e não apresentou o resultado esperado. Por quê? Porque o dinheiro de repasse, né, não é dinheiro do estado dele. Então ele não faz a lição de casa, aumenta o salário do servidor, fica artificialmente popular e se elege. E depois ainda é amigo do presidente e vira ministro supremo. Nós temos que romper com esse pacto. Temos que romper com esse pacto federativo, tá? Temos que fundir município. Tem um monte de município que 60, 70, 80% das pessoas vivem de Bolsa Família. Tá? A atividade principal do município é atividade pública, não é atividade privada. Nós temos que acabar com isso. Tem que ter alguém com coragem de falar, nós vamos acabar com o município no Brasil. Não é que a gente vai passar com um trator por cima. Nós vamos fundir você com o município do lado. E você vai ter uma atividade econômica para você se emancipar. Não ser uma pessoa escravizada, dependente de Bolsa Família. Entendeu? É isso. Tem uma participação aqui via WhatsApp, Lucas. Inclusive, quem quiser enviar por áudio seria melhor pra gente, né, Lucas? Não, veio um texto gigante aqui. A proposta sua de responsabilidade de gestão apresentada na sua disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2020 seria necessária em Mato Grosso, visto que região na Grande Cuiabá sofre de irregularidades nos serviços públicos necessários e infraestrutura. Principalmente o VLT, uma obra de mais de 12 anos sem conclusão e corrupção descarada. Como podemos fazer? Cara, eu fui dos coletores, avante, o futuro é glorioso. Tamo junto. Cara, o seguinte, quando eu fui deputado estadual, eu passei um projeto, né, que passou e foi sancionado, só que ele travou no Senado, porque o Senado está discutindo qual a esfera correta desse projeto ser aplicado, que se chama Performance Bond. E eu, quando candidato a prefeito, eu coloquei essa proposta também a nível municipal. Toda obra, você vai contratar um seguro privado, né, um conjunto de seguradoras privadas, eles vão segurar essa obra. O que isso significa? A obra ela vai sair no preço, no prazo e na qualidade contratada, senão a seguradora privada vai cobrir o rombo, tá? Isso representa um aumento de custo de 5 a 10% no máximo do valor da obra e você garante que a obra vai ser pronta.
Tá? Aqui no Brasil nós temos um histórico de que a esmagadora maioria das obras passa dos 50% de valor inicial, né? Chega a 100, 200, às vezes 300% do valor contratado, as obras atrasam e elas não são entregues na qualidade contratada. Então, qual seria o ideal? Fazer como os países desenvolvidos fazem. Você vai contratar um conjunto de seguradoras privadas e você vai pagar 5 ou 10% do valor da obra para que esta seguradora garanta. Esse VLT ou qualquer outra obra, ela vai sair no preço, no prazo e na qualidade contratada. É só assim que você acaba com corrupção no Brasil. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Radar da Onça, deixe o like, comente abaixo o que achou e compartilhe com seus amigos. Te vejo no próximo vídeo.